Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida. Hoje nós começamos uma nova etapa, onde a gente vai começar uma série de reflexões, de estudo, baseado no livro de 1 Pedro. Esse homem que caminhou ao lado de Jesus, esse moço, na época, lutou junto com Cristo, teve as suas falhas quando negou Jesus, mas teve também suas virtudes em estar junto e voltar, em se arrepender. E Pedro escreve essa carta à província da Ásia Menor, lá algumas igrejas. É conhecido como uma carta geral. Ela não é específica apenas para um grupo, mas para várias pessoas. E principalmente algumas pessoas que Paulo não chegou a levar ao Evangelho. É uma carta para um momento difícil que a igreja está passando. Um momento de perseguição, onde muitos cristãos estavam sofrendo, como eu falei, uma grande perseguição, torturas, alguns morriam em nome da fé. E essa carta é para relatar realmente qual o nosso papel nesse mundo e como a gente deve reagir mediante os sofrimentos, as lutas, as injustiças que acontecem com aqueles que servem a Deus, principalmente com aqueles que defendem a fé. E Paulo escreve essa carta, que é uma carta pastoral, para motivar, para cuidar, para orientar a cada um de nós. E a gente vai começar agora no capítulo 1, pensando no nosso chamado, quem somos, baseado no que aconteceu naquele tempo. Muitas coisas se revelam hoje. Então abra lá sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 em diante, diz o seguinte: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus, que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Irmão, só nessa saudação a gente já tem algumas lições fundamentais para a nossa vida. Primeiro, quem fala é Pedro. Interessante que nesse modelo apostólico aqui, eles se identificam, ele escreve a carta a partir de quem ele era, mas acima de tudo, com quem ele andava, a quem ele pertencia. Paulo escreve em nome de Jesus, apóstolo de Jesus, um escolhido de Cristo. Não é no nome dele que ele escreve em nome de Jesus. Ele é um verdadeiro discípulo de Cristo, um porta-voz da mensagem de Deus. Então, primeiro destaque aqui, a gente vê que Paulo não fala no seu próprio nome, mas em nome de Cristo. E ele aqui dá umas afirmações que vai nos ajudar a entender quem somos e por que a gente está aqui, e como a gente vai enfrentar as coisas que surgem em nossas vidas. E ele diz aqui, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Meu irmão, uma coisa você tem que entender: você não está nessa terra por acaso. Deus tem um propósito para a tua vida. Você foi escolhido de acordo com o propósito que Deus tem para você aqui nesse mundo. Você de repente não é um pastor, não é uma pessoa que está na música. Você de repente até agora nem frequenta uma igreja, mas Deus tem um plano na tua vida. Claro que Ele quer que você viva em comunidade. Esse é o plano de Deus primeiro, né? Nós vivermos juntos, para ajudar e sermos ajudados. Mas muita gente pensa que o nosso propósito é aquilo que... o óbvio. Não, às vezes Deus usa coisas, situações que vão além da nossa compreensão. Às vezes uma vitória que você teve na sua vida é o propósito de Deus para testemunhar a graça dele. Então a primeira lição desse texto, que ele já vem falando para aquele povo que estava passando por um momento difícil, que Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito na tua vida. Grava bem essa palavra. Deus tem um propósito para a tua vida. Você não é uma pessoa que está aqui à toa. Você não está aqui jogado. Você não está aqui para passar por esse mundo apenas para sofrer. Até o teu sofrimento serve para edificar o poder de Cristo. Igual aquele cego que foi curado, não tinha sido curado, mas os apóstolos estavam perguntando por que ele era assim. Era por causa do pecado dele ou da família? E Jesus responde: é para que a graça do Senhor se manifeste.
Ou seja, o que você enfrenta e o que você passa, Deus vai se manifestar. A graça dele vai se manifestar através das vitórias que Deus vai te dar. Amém? Então Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito. É o que Paulo fala para essa turma toda e fala para a gente hoje. E ele continua: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus e o Pai. E pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele. Ou seja, existe um agir do Espírito que nos transforma. É pelo Espírito de Deus que nós somos transformados. É um agir de dentro para fora. É o que Paulo está falando para eles. Vocês estão sendo transformados, sim, mas não pela sua força, mas pela força de Deus, pelo agir do Espírito. O Espírito Santo está mudando o nosso mundo, tem mudado a nossa vida, tem mudado a igreja. Claro que tem gente que não ouve a voz de Deus, tem gente que não ouve o agir do Senhor, mas Deus continua agindo. Deus tem transformado vidas. Você deve estar pensando: mas eu não consigo mais. E que bom, porque é essa hora que tu não consegue mais que Deus começa a operar. É no momento que você descansa na mão dele que as coisas começam a acontecer. É no momento que você diz assim: eu dependo exclusivamente do Senhor. Porque tem muita gente que acha que está conseguindo a sua salvação, que está conseguindo um agir de Deus. Não. É Deus que está operando em você, meu irmão. É o Espírito Santo te transformando. É o Espírito Santo derramando do seu dom sobre a sua vida, para que você experimente o fruto desse Espírito: amor, alegria, paz, domínio próprio. Deus te escolheu com um propósito, mas Ele não deixou você sozinho. Ele está te capacitando, Ele está te transformando, Ele está te realmente trabalhando em tua vida. O Espírito Santo usa as situações e circunstâncias para moldar o nosso caráter. Creia nisso. Se você começou uma caminhada com Cristo, Ele te deu um propósito. Só que Ele não deixou você sozinho. Ele mandou o auxiliador para te ajudar nessa caminhada. E para que Ele está fazendo isso? Olha só o que diz o restante do texto que Paulo fala a esse povo. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Olha só, o Espírito Santo vai nos transformar e vai nos purificar e vai nos usar para levar essa mensagem. Porque Ele fala que é o Espírito que vai fazer nós sermos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecer a Cristo. E quando a gente resolve obedecer a Cristo, meu irmão, a gente começa a fazer coisas que você nem imagina. A levar a mensagem, a pregar o Evangelho, a levar a palavra de vida para aqueles que não estão entendendo, não estão vivendo em paz. Mas é o Espírito Santo que vai fazer isso em você. Então essa carta é uma carta de esperança, uma carta de realmente motivar a gente a continuar no caminho do Senhor e entender que nós precisamos buscar, sim, mas existe um agir sobrenatural sobre a nossa vida, sobre aqueles que querem mais de Deus. E quando você é transformado por Deus, Ele vai te dar uma nova direção. Você vai começar a fazer outras coisas, porque o poder de Deus está sobre você. E Ele quer, acima de tudo, te purificar, irmão. De repente, nessa vida que você tem levado, com alguns pecados, com algumas atitudes, com algumas coisas erradas que você sabe que não agrada ao Senhor e não agrada a ninguém, Deus quer te purificar. É isso que Ele está falando para aquele povo ali, ó. O Espírito Santo, o agir de Deus, pode e purifica as pessoas. E o que é isso? É nos transformar de dentro para fora. É nos transformar com o agir e poder do Senhor. Mas esse povo está passando o que está passando porque eles tomaram a decisão de servir a Deus. Eles receberam essas promessas que Pedro está falando porque eles vivem para Cristo. Se dedicaram a Ele e por isso estão sendo perseguidos. Você tem se dedicado ao Senhor? Você se entregou a Ele mesmo? Pensa nisso. Porque se você não fez nada disso, nenhuma dessas promessas tem nenhum valor para você. Mas se você pertence a Cristo, milagres vão acontecer em você e através de você. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela carta de Pedro, Senhor. Essa carta de amor que mostra o nosso propósito aqui nessa terra, Senhor, e como a gente deve enfrentar as lutas que vêm sobre nós. Mas Deus, eu estou aqui, Senhor, para pedir pelo meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora. De repente está desacreditado, está desanimado na fé, por causa de alguma situação que eu não sei qual é, mas Ele sabe. Deus, visita essa pessoa, restaura a fé dele, dê ânimo e força para continuar nessa caminhada, com um propósito, descobrindo o propósito do Senhor em suas vidas. Abençoa, Pai. É isso que eu peço em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, eu queria dar um testemunho de uma grande vitória que nós tivemos. Nós abrimos a primeira igreja batista em Angelina. Você que é de outra cidade, você que é de outro bairro. Angelina é uma cidade próxima aqui de Florianópolis, uns 50, 60 quilômetros daqui. E ali não tinha nenhuma igreja batista, tem outras igrejas. É um povo de cultura alemã que carecia de uma igreja que eles possam celebrar, ser transformados, abençoados. E o que eu venho aqui pedir é que os irmãos orem para que Deus nos dê recurso, nos dê capacitação a levar o evangelho que transforma a vida. Não quero mais uma igreja na cidade, mas o evangelho vivo. E também para que Deus levante parceiros para a gente manter o aluguel daquela casa. Irmãos, a gente deu um passo de fé, alguns irmãos têm ajudado. Muitas pessoas têm se juntado nesse projeto, com doações não muito grandes, não. Se você se comprometer com R$10 por mês, ajuda, é um parceiro nosso nesse projeto de Angelina, de abrir uma igreja. E em breve ela vai se manter e vai abrir naquela redondeza muitas outras igrejas. Mas igreja mesmo, não é ponto de arrecadação não, pessoal. É igreja que cura, liberta e transforma a vida. E se você entende o evangelho, você entende a importância disso. Eu peço as tuas orações, peço o teu apoio. Se você quer ser parceiro com a gente, nos ajudar, entre em contato. Mas entenda a importância do evangelho. Nós somos uma igreja missionária. Eu sou missionário de missões nacionais. E Deus me chamou a levar o evangelho a muitos lugares. Hoje a gente pastoreia a igreja do Rio Tavares, Forquilinhas, temos ajudado em Palhoça, na igreja do Pontal, no Altaririú, na igreja Batista, e tantos outros lugares. Só que sozinho às vezes é difícil. Tenho meus irmãos que têm ajudado, mas a gente precisa de mais oração, precisamos de mais apoio. Mas o apoio que eu peço não é financeiro só, é que você lembre de orar pela gente, porque o nosso Deus, Ele dá o recurso. Eu só estou trazendo aqui uma palavra de testemunho. Depois entre lá no nosso blog e veja as fotos do lugar. E quem sabe Deus toca no teu coração para você nos servir a Deus ali junto com a gente. Amém? Que Deus te abençoe, irmão. Obrigado pela tua audiência, por você ter ficado aqui comigo até agora. E nos ajude a compartilhar esse evangelho, a falar do amor de Cristo. E comece hoje a ler o livro, a primeira carta de Pedro. Deixa Deus falar o teu coração. Amém? Fique na paz. Amanhã a gente está de volta. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.